Solte meu pai e eu faço você voltar a andar. Foi assim que eu falei, com a voz tremendo, mas sem desviar os olhos do rosto do detetive Richard Collins. A sala inteira congelou por um segundo, mas logo vieram as risadas, aquelas risadas que machucam. Os policiais começaram a se cutucar, apontar para mim, como se eu fosse uma piada viva ali dentro da delegacia de Uberaba. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia que alguém estava empurrando meu peito por dentro, mas fiquei firme. O detetive tamborilava os dedos nos braços da cadeira de rodas, como se estivesse esperando o momento certo para me humilhar. Meu pai, Marcos Santos, algemado no canto, me olhava com medo. Não medo por ele, mas medo de eu passar vergonha na frente de todo mundo. E eu entendo. Eu sou só uma menina, 12 anos, não tenho cargo, não tenho crachá, não tenho nada além da minha fé. Só que, naquele instante, a única coisa que eu conseguia pensar era: se eu ficar quieta agora, o que vai sobrar do meu pai mais tarde? Um policial mais atrás comentou alto que aquilo era a cena mais engraçada do mês. Outro disse que eu devia estar imitando o vídeo da internet. Eles riam de mim, riam do meu pai, riam da ideia de um homem que não mexia as pernas voltar a sentir alguma coisa. Mas eu não podia recuar. Não naquele momento. O cheiro forte de café frio, o barulho dos rádios na cintura dos agentes, o som das botas arrastando no chão, tudo parecia mais alto do que o normal, como se o mundo estivesse me testando. Collins inclinou o corpo para frente, me analisando de um jeito que misturava raiva, cansaço e deboche. Ele apertou os olhos, como quem tenta descobrir se você está falando sério ou só inventando coragem para não desmoronar. Eu estava sozinha no meio daquele monte de gente que achava que tinha todas as respostas. E mesmo assim, eu repeti dentro de mim, bem baixinho: não desiste agora, Lívia. Não desiste do pai. E ali, bem no meio da confusão, dos risos, da descrença geral, eu sabia que aquele minuto podia decidir tudo. Ou eu provava que tinham errado com meu pai, ou eles iam rir de mim a vida inteira. Mas eu fiquei, e falei de novo, e esperei, sem saber que aquele dia ainda ia virar de um jeito que ninguém ali imaginava. Quando Collins percebeu que eu não ia recuar, ele fez algo que me deixou gelada por dentro. Ele inclinou o corpo para frente na cadeira de rodas, bem devagar, até ficar tão perto que eu conseguia sentir a respiração dele no meu rosto. Os policiais atrás dele pararam de rir por um segundo, como se estivessem esperando ele me expulsar da sala. Mas não foi isso que aconteceu. Ele chegou perto do meu ouvido e disse, quase rindo: "Tá bom, Lívia, eu deixo você tentar. Assim eu te provo que isso aí que você acredita não muda nada." Aquilo não era permissão. Era desafio. Era ele dizendo que eu era só uma menina iludida. Meu pai, Marcos Santos, ficou tenso na mesma hora. Ele deu um passo involuntário, como se quisesse me puxar dali, mesmo algemado. Eu vi o medo nos olhos dele e por um momento eu também senti vontade de correr. Eu sabia que se nada acontecesse, seria ainda pior para ele e para mim. A sala parecia menor, mais apertada, como se todo o ar tivesse parado de circular. As pessoas foram chegando mais perto. Uma policial encostou na porta, outra cruzou os braços. Todo mundo queria ver o espetáculo da menina fanática. Até os telefonistas lá fora ficaram tentando olhar pela janelinha da porta. Collins recostou de novo na cadeira, abriu os braços como quem diz: "Vai, me surpreenda." E ficou olhando para mim com aquele sorriso torto, meio debochado, meio irritado. As pernas dele estavam imóveis, como sempre. Ele mesmo dizia que não sentia nada dali para baixo desde o acidente. Eu respirei fundo. Minha mão tremia, mas eu levantei assim mesmo. Um passo, depois outro. Eu podia sentir todos aqueles olhares pesando nas minhas costas. O silêncio ficou tão forte que parecia um barulho. Quando fiquei bem na frente dele, estendi a mão devagar. Eu quase podia ouvir meu próprio coração batendo.
E mesmo assim, toquei a calça dele bem perto do joelho, exatamente onde ele dizia que não havia mais vida. Ninguém piscou. Ninguém respirou direito. Meu pai parecia prestes a desmaiar. E Collins, ele só me encarava, esperando para rir de novo. E então, naquele segundo em que minha mão encostou na perna dele, algo na sala mudou. Mas eu quero te perguntar uma coisa antes de continuar. Se você tivesse ali comigo, bem na frente da cadeira de rodas, teria coragem de olhar até o fim, mesmo correndo o risco de ver algo impossível acontecer? Eu vou te explicar com calma o que estava acontecendo naquele dia, porque olhando agora, parece até cena de filme, mas na hora era só medo, confusão e aquela sensação de que todo mundo estava contra mim e contra o meu pai. Meu nome é Lívia Santos, tenho 12 anos e eu nunca imaginei que começaria uma manhã dentro de uma delegacia, vendo meu pai, Marcos Santos, algemado como se fosse alguém perigoso. Eu ainda lembro do jeito que os agentes olharam para mim quando entrei. Era como se eu fosse um incômodo, uma distração, uma criança que não entendia nada do mundo adulto. Mas eu entendia muito bem o que estava acontecendo. Estavam tratando meu pai como um criminoso, mesmo sem ele ser. Tudo começou com uma denúncia anônima. Disseram que meu pai tinha participado de um roubo na empresa onde trabalhava como mecânico. Só que qualquer pessoa que conhece minha família sabe que meu pai não tem coragem de pegar nada que não é dele. Ele é daqueles homens que devolvem até troco errado de padaria. Eu sei que isso parece detalhe bobo, mas é quem ele é. Sempre foi. Mesmo assim, bastou uma ligação, uma voz sem nome, sem rosto, sem prova, para jogarem meu pai numa sala fria de concreto, com algemas apertadas, como se ele fosse o maior suspeito do ano. E tudo porque o detetive responsável pelo caso, Richard Collins, estava decidido a dar o exemplo, a mostrar serviço, a provar que ele ainda era o melhor da cidade em pegar culpados. O problema é que meu pai não era um deles, mas isso não parecia importar naquele momento. Collins era um nome grande ali, todo mundo respeitava, ou fingia respeitar. Ele já tinha resolvido vários casos difíceis antes do acidente, porque sim, ele não estava naquela cadeira de rodas por escolha. Ele tinha sofrido um acidente em serviço, algo sério, algo que tirou dele o movimento das pernas. Ele mesmo dizia, para qualquer um que perguntasse, que dali para baixo era como se não existisse. Pode parecer estranho, mas eu não sentia raiva dele por isso. Eu sentia tristeza, porque eu via no olhar dele aquela mistura de revolta e orgulho ferido que faz a pessoa endurecer por dentro. E talvez por causa disso, ele agarrava qualquer caso que aparecia como se fosse uma chance de provar que ainda tinha controle sobre alguma coisa. Só que naquele dia, essa prova estava sendo feita em cima da vida do meu pai. A delegacia estava cheia, muito mais cheia do que aquele lugar pequeno aguentava. Tinha jornalista tentando gravar qualquer suspiro, funcionários andando apressados, gente curiosa, olhando por trás das portas como se fosse um espetáculo gratuito. E em meio a toda essa confusão, parecia que ninguém estava interessado na verdade. O clima era mais de julgamento público do que de investigação. E cada olhar era igual. Todos achavam que meu pai estava envolvido. Todos, menos eu. Eu lembro de como meu pai parecia pequeno naquele uniforme laranja. Ele é um homem grande, forte, acostumado a carregar motor de carro nas costas. Mas ali, com aquelas algemas brilhando no pulso, ele parecia menor do que eu já tinha visto na vida. Os olhos dele procuravam os meus o tempo todo, como se precisasse que eu confirmasse que ele não estava sozinho. E ele não estava. Eu estava ali. Só que, ao mesmo tempo, eu sentia que ninguém queria me ouvir. Quando eu tentava falar, diziam que aquilo era assunto de adulto, que eu devia esperar lá fora, que eu não entendia como a justiça funcionava. Mas eu entendia mais do que eles imaginavam. Eu entendia que meu pai estava sendo tratado injustamente.
Eu entendia que estavam acreditando mais numa denúncia sem prova do que na palavra de um homem honesto. E eu entendia também que ninguém ali achava que eu tinha qualquer valor naquela história. E é aqui que entra Collins de novo. Ele era inteligente, isso eu reconheço. Era direto, firme, experiente. Mas também era duro, fechado, quase cego para qualquer coisa que viesse de alguém que não fosse da equipe dele. Ele não gostava de intromissão, muito menos de gente dizendo que ele podia estar errado. E uma menina de 12 anos dizendo isso? Bom, para ele era quase uma ofensa. Mesmo assim, eu não saí da sala. Eu fiquei ali, parada, olhando para ele naquele uniforme escuro, naquela cadeira de rodas que parecia fazer parte do corpo dele. E eu senti uma coisa estranha, como se alguma força estivesse me puxando para a frente. Uma certeza que cresceu tão rápido dentro de mim que era até difícil explicar. Eu sabia que meu pai não tinha feito nada, mas eu também sabia que Collins não ia ouvir a verdade só com palavras. E é por isso que antes de dizer qualquer coisa sobre milagre, promessa ou fé, eu precisava entender o que realmente estava acontecendo ali. Quem era o homem na cadeira? Por que ele queria tanto manter meu pai preso? E por que, mesmo com tanta gente assistindo, parecia que ninguém se importava com o que era certo? Então eu respirei fundo, deixei o medo quieto por um momento e fiquei observando aquela sala inteira. Os murmurinhos, as piadas baixas, os olhares tortos, o ar tenso. Cada detalhe me dizia a mesma coisa. Se eu não fizesse nada, eles iam acabar com meu pai. E foi ali, naquele instante em que todo mundo acreditava que meu pai era culpado, que eu senti a coisa mais forte de todas. A certeza de que eu precisaria enfrentar aquela sala inteira, jornalistas, promotor, agentes e o próprio detetive Collins, para mostrar que a verdade ainda existia, mesmo que ninguém acreditasse em mim, mesmo que achassem que eu era só uma menina, mesmo que eu tivesse que fazer algo que deixaria aquela sala inteira em silêncio. Mas tudo isso começa aqui, no simples fato de que, naquela manhã, todo mundo acreditava na mentira, menos eu. Quando eu cheguei no balcão e pedi para falar com o detetive Richard Collins, o atendente nem tentou disfarçar. Ele soltou uma risada curta, seca, como se eu tivesse contado uma piada ruim. Depois olhou para mim de cima a baixo, com aquele olhar que adulto usa quando acha que criança não sabe nada, e disse: "Menina, isso aqui não é novela." Aquilo bateu em mim como um empurrão. Não porque eu esperava que me tratassem bem, mas porque a forma que ele disse parecia dizer que eu não tinha o direito nem de tentar. Eu apertei as mãos, mas fiquei firme. Eu repeti que era urgente, que meu pai estava sendo acusado injustamente, que eu precisava falar com Collins. O atendente abriu a boca para me mandar embora, mas desistiu no meio do caminho. Acho que alguma coisa no meu rosto fez ele mudar de ideia. Ele suspirou, pegou um crachá velho e disse que ia me levar só para acabar com aquilo logo. Quando entrei na sala, senti o ar pesado. A luz era fraca, o cheiro era de papel, café velho e suor. Meu pai estava no fundo, algemado, como se fosse um perigo para o mundo. E Collins, parado na cadeira de rodas, com uma prancheta no colo, anotava algo sem nem olhar para mim. Eu respirei fundo. Eu sabia que todo mundo ali me via como uma menina nervosa que não entendia nada do que estava acontecendo. Mas eu também sabia que se eu não falasse, meu pai ia continuar sendo tratado como lixo. Eu dei 2 passos à frente, sentindo meus joelhos meio soltos, mas ainda assim firme. Quando abri a boca, minha voz saiu fraca na primeira sílaba, mas ficou firme depois. Se você soltar meu pai, eu faço você voltar a sentir as pernas. O som que veio depois foi quase como um truque de mágica, só que do lado errado. Primeiro um riso baixo, depois outro. Em segundos, parecia que eu tinha dito a coisa mais ridícula da semana. Collins, que até então nem tinha me olhado, levantou o rosto devagar. Os olhos dele estavam arregalados, mas não de surpresa. Era de deboche. E então ele riu. Riu alto.
Riu como se aquilo fosse a melhor piada que alguém já havia contado dentro daquela sala. Ele bateu na mesa, chamou 2 agentes mais próximos e disse: "Gente, vem ver isso aqui. A menina vai me curar. Isso tá melhor que o programa de domingo." Os homens vieram com pressa, como se estivessem com medo de perder o espetáculo. Um deles colocou a mão no meu ombro, como se quisesse verificar se eu era real mesmo. Um terceiro policial, parado perto da porta, fez um comentário que ardeu mais do que qualquer risada. "Tem gente usando fé para manipular justiça. Que absurdo!" Eu senti na hora como se tivesse levado um soco no peito. Era como se estivesse sendo acusada de fazer parte de algo feio, sujo. E eu só queria ajudar meu pai. Outro policial veio na minha direção, já com a postura de quem ia me tirar dali à força. Ele levantou a mão como se fosse me guiar para fora. Mas eu dei um passo para trás. "Eu não estou enganando ninguém", eu disse. Minha voz saiu firme dessa vez. Mais firme do que eu esperava. Meu pai, lá no fundo, chamou meu nome baixinho. Só isso, só Lívia. E só aquele som já foi suficiente para me lembrar por que eu estava ali. Os agentes trocaram olhares. Alguns ainda riam. Outros estavam com aquela expressão de impaciência, tipo, "Vamos acabar logo com isso." Eu sentia o calor do meu rosto. Sentia meu coração. Sentia a vergonha tentando entrar em mim. Mas eu não deixei. Porque naquele instante eu percebi uma coisa. Ninguém ali queria ouvir a verdade. Ninguém ali queria olhar meu pai como ser humano. Ninguém ali estava disposto a pensar que talvez tivesse alguém inocente pagando por algo que não fez. E eu estava sozinha, uma menina, em uma sala cheia de adultos que achavam que tinham o direito de rir da minha fé. Mas mesmo sendo só uma menina, eu tinha algo que eles não tinham. A certeza do que eu sentia por dentro. A certeza de que meu pai não era culpado. E a certeza de que eu precisava tentar. Enquanto Collins limpava lágrimas de tanto rir, eu olhei bem fundo nos olhos dele e fui sincera, mesmo sabendo que iam rir mais ainda. Eu sei o que Deus pode fazer e sei o que meu pai não fez. A risada diminuiu por um instante só, mas suficiente para cortar o som do deboche. E é aí que eu quero te perguntar uma coisa, olhando nos seus olhos como olhei nos dele naquele dia. E você, se estivesse naquela sala comigo, teria deixado eu falar ou teria me mandado calar a boca como eles queriam? Eu quero te contar um detalhe que talvez pareça pequeno, quase bobo, mas que mudou tudo para mim naquele instante. Não foi nada grandioso, não foi nenhuma fala forte, não foi nada espetacular. Foi só um gesto tão simples que muita gente ali nem percebeu, mas eu percebi. E quando percebi, alguma coisa dentro de mim se ajustou, como se finalmente tivesse encontrado o ponto certo entre a dor e a coragem. Eu estava no meio daquela sala fria, com luz fraca, com aquele cheiro pesado de papel velho e café esquecido. Meu pai estava no fundo, usando aquele uniforme laranja que parece ter sido feito para desumanizar qualquer pessoa. Ele tentava ficar firme, mas eu conheço meu pai, eu sei como ele age quando está com medo. Ele tenta parecer grande, tenta parecer forte. Só que, naquele dia, ele estava menor. Menor que qualquer dia que eu já tinha visto. As algemas prendiam os pulsos dele, mas o que prendia ainda mais era o olhar de todas aquelas pessoas, tratando ele como se já estivesse condenado. E enquanto todo mundo ria de mim, enquanto zombavam da minha fé, enquanto chamavam meu pedido de absurdo, eu olhava para o meu pai e via a mesma coisa repetida nos olhos dele. Aquele medo de perder tudo por uma mentira. Era um medo tão claro, tão evidente, que mesmo se ele tentasse esconder, não conseguiria. E foi aí que aconteceu a coisa que eu quero te contar. Meu pai estava olhando para mim. Normalmente, quando ele está preocupado, ele desvia o olhar, tenta não mostrar. Mas dessa vez ele não conseguia tirar os olhos de mim. Só que não era só isso. As mãos dele tremiam, e não era aquela tremida grande, visível.
Era um tremor pequeno, discreto, que só quem conhece de verdade percebe, como se as mãos tentassem segurar algo que estava escapando. Talvez fosse a coragem dele, talvez fosse a esperança, talvez fosse só a dignidade batendo de frente com a humilhação. Eu reparei nisso. E quando reparei, foi como se o som da sala ficasse mais alto. O barulho dos teclados, o tic-tic das canetas baratas, o arrastar das botas no chão, os rádios chiando, as risadas baixas, os cochichos maldosos, tudo isso parecia me empurrar para baixo, como se quisessem me fazer desistir. Mas o tremor das mãos do meu pai fez o contrário, me puxou para cima. Eu sei que parece estranho, uma coisa tão pequena, tão humana, tão simples, mudar algo tão grande, mas mudou. Porque naquele instante, olhando para aqueles dedos tremendo, eu lembrei do homem que me ensinou a andar de bicicleta, mesmo trabalhando 11 horas por dia. Lembrei de como ele segurava minha mão no primeiro dia de escola, mesmo com medo de chegar atrasado no serviço. Lembrei de como ele dizia que a gente não perde a dignidade enquanto alguém ainda acredita na gente. E naquele momento eu entendi, ele precisava que eu acreditasse. Não só na inocência dele, mas nele como pessoa. E isso mudou minha visão de tudo. Mudou a forma como eu enxergava Collins, mudou a forma como eu via aquela sala, mudou a forma como eu via a mim mesma. Porque até aquele instante eu estava ali só para defender meu pai da acusação. Eu queria provar que ele não tinha feito nada, queria tirar ele daquela cela, queria tirar o peso das algemas. Mas, de repente, aquilo não era só sobre provar inocência. Era sobre mostrar que meu pai ainda era um ser humano, que ele ainda tinha valor, que aquelas pessoas não tinham o direito de destruir quem ele era com uma risada ou com uma ficha mal preenchida. Quando eu percebi isso, o medo diminuiu um pouco. Não desapareceu, claro. O medo não some assim, do nada, mas ficou menor. Ficou no canto, quieto. Como se soubesse que agora eu tinha encontrado um motivo maior para continuar em pé, mesmo com tanta gente tentando me empurrar para baixo. E foi nesse mesmo momento que, sem planejar, meus olhos caíram nas rodas da cadeira de Collins. Eu não sei explicar porquê. Não sei se foi coincidência, não sei se foi instinto, não sei se foi só o jeito que meu corpo estava virando, mas eu olhei para as rodas. As rodas pretas, gastas, que faziam parte da rotina dele todos os dias. E eu senti um impulso dentro de mim, um impulso tão forte que eu perdi o ar por um segundo, porque eu entendi outra coisa ali. Collins também estava preso. Não como meu pai, claro, mas preso dentro de um corpo que não respondia mais, preso na própria raiva, preso no orgulho, preso na imagem de investigador perfeito que ele tentava manter. E quanto mais eu olhava para ele, mais eu percebia que ele também tinha medo. Não o mesmo medo que meu pai, mas um medo diferente, mais fundo, mais escondido. O medo de tentar acreditar em algo e se decepcionar. O medo de se abrir para a possibilidade de estar errado. O medo de confiar de novo depois de ter perdido tanto. Eu não estou defendendo ele. Não estou dizendo que ele estava certo naquele dia. Ele estava errado. Ele machucou meu pai com arrogância, com frieza, com descaso, mas ele também era humano. E perceber isso me deu mais força. Eu fiquei de pé, no meio das risadas, no meio dos comentários maldosos, no meio das pessoas que queriam me tirar dali à força. Eu fiquei de pé porque naquele instante não era só a fé que me segurava, era o amor que eu tinha pelo meu pai. Era a dor no olhar dele, era o tremor nas mãos dele, era o fato de que, mesmo algemado, ele tentava me passar coragem com um simples levantar de sobrancelha. E tem mais, quando percebi o tremor das mãos dele, foi como ver o fundo da alma, porque quando alguém está prestes a perder tudo, a última coisa que a pessoa tenta proteger é a própria dignidade. E meu pai estava tentando segurar a dele com os dedos tremendo. A verdade é que, naquele momento, nada mais importava. Não importava o que estavam dizendo.
Não importava que me chamavam de fanática. Não importava que gravavam vídeos para rir de mim depois. Não importava que Collins olhava para mim como se eu fosse só mais um incômodo. O que importava era o medo nos olhos do meu pai e a coragem escondida naquele medo. Esse detalhe, tão simples, tão pequeno, tão fácil de ignorar, foi o que fez tudo mudar dentro de mim. E foi por isso que, mesmo com tanta risada querendo quebrar minha fé, eu fiquei em pé. Eu não ia sair dali. Eu não ia desistir. Eu não ia abaixar a cabeça, porque às vezes é um gesto pequeno que revela a verdade maior. E naquele dia, o tremor das mãos do meu pai contou a verdade que ninguém queria ver. Ele estava sendo injustiçado, e eu era a única ali disposta a lutar por ele. E você já passou por um momento assim, em que um gesto simples mudou tudo dentro de você? Quando eu entrei naquela sala e ouvi o promotor falando, parecia que cada palavra dele era uma parede levantada na minha frente. Ele falava firme, com aquela voz treinada, repetindo que ali só valiam provas, documentos, depoimentos, que tudo tinha que seguir a regra, que nada podia fugir do protocolo. Ele falava como se a verdade fosse algo que só existia em papel, como se sentimento não fosse nada, como se olhar nos olhos de alguém não significasse absolutamente coisa nenhuma. E eu fiquei ali parada, ouvindo aquilo tudo, tentando entender como alguém podia achar que a vida inteira de uma pessoa cabia numa pasta. Meu pai preso por causa de uma ligação anônima. Nenhum vídeo, nenhuma foto, nenhuma testemunha confiável, nada. E mesmo assim, eles diziam que a lei estava fazendo o que precisava fazer. Do outro lado, Collins, sentado na cadeira de rodas, cruzou os braços e disse que respeitava qualquer religião, mas que a sala de interrogatório não era lugar para conversa de milagre. Ele disse isso rindo, como se a fé fosse uma coisa pequena, como se acreditar fosse sinal de fraqueza. E aí eu senti uma coisa dentro de mim. Não era raiva, era algo mais fundo. Era como se eu estivesse presa entre dois mundos. De um lado, as regras, as assinaturas, os formulários, os passos que todo mundo diz que precisam ser seguidos. Aquela voz de adulto que fala como se criança não tivesse cérebro. Do outro lado, meu coração, a minha fé, a certeza que queimava dentro do meu peito desde que acordei naquele dia. A certeza de que meu pai era inocente. E mais do que isso, a certeza de que Deus podia mexer naquela história de um jeito que ninguém estava pronto para ver. Só que a verdade é que não é fácil ficar entre esses dois lados. Você pode até achar que é simples dizer siga o coração, mas na hora não é. Porque quando alguém com cargo alto começa a dizer que você está errada, quando adultos se juntam para te humilhar, quando seu pai está algemado, olhando para você com medo, quando a sala inteira ri da sua fé, é aí que a dúvida aparece. Eu queria gritar com eles que estavam sendo injustos. Eu queria provar que a fé não era brincadeira. Eu queria mostrar que meu pai não merecia estar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia o peso da palavra lei caindo sobre mim, como se fosse uma pedra enorme me empurrando para baixo. É assim que funciona, o promotor disse. Tem que seguir o processo, Collins completou. Você não entende como é, um agente murmurou. E talvez eles estivessem certos no mundo deles, no mundo dos papéis, no mundo dos relatórios, no mundo em que tudo precisa caber dentro de um documento. Mas no meu mundo, no mundo que eu conhecia, a verdade era mais do que isso. A verdade morava no olhar do meu pai. A verdade tremia nas mãos dele. A verdade era o que não estava escrito em lugar nenhum. E aí eu fiquei parada, em silêncio, pensando, se eu escutar só o que eles dizem, meu pai pode nunca sair daquela cela. Se eu confiar só no que eu sinto, eles vão rir ainda mais de mim. E essa dúvida me cortou por dentro. Porque parece que você tem que escolher entre ser correta ou ser humana. Entre seguir o que dizem ou seguir o que você sabe.
entre obediência e coragem. Eu não vou mentir para você. Por alguns instantes, eu quase desisti. Eu quase pensei em baixar a cabeça, pedir desculpa, sair da sala, deixar a tal lei fazer o que quisesse, porque eu estava cansada, porque eu estava com medo, porque eu era só uma menina contra um monte de adulto. Mas algo não deixou. Algo aqui dentro, aqui bem no meio do peito, não deixou. Não era orgulho, não era teimosia, era fé. A fé não de que eu era capaz, mas de que Deus estava comigo naquele lugar onde ninguém achava que Ele podia estar. E essa fé queimava mais forte que o medo, mais forte que a voz do promotor, mais forte que o deboche de Collins, mais forte do que as regras que eles tentavam enfiar na minha cabeça. Eu entendi, ali, no meio daquela confusão, que seguir só a regra não ia salvar meu pai. Seguir só o coração também não seria fácil. Mas entre os dois, eu sabia qual caminho não me deixaria dormir depois. O caminho em que eu desistia dele. Eu não podia desistir. Eu não podia deixar que uma denúncia falsa destruísse a pessoa que me ensinou tudo. Eu não podia aceitar que a justiça fosse só uma máquina sem alma. Eu não podia aceitar que Deus não tivesse espaço ali dentro. Então, eu fiz a única escolha que fazia sentido. Eu apostei na voz que queimava dentro de mim. A voz que dizia que meu pai não estava sozinho. A voz que dizia que a verdade ia aparecer. A voz que dizia que mesmo que ninguém acreditasse, eu tinha que acreditar por todos. Foi nesse momento que parei de tremer. Foi nesse momento que ergui o queixo. Foi nesse momento que percebi que, por mais que eles chamassem de loucura, era a fé que ia me manter de pé. E é estranho, mas quando você escuta o seu coração de verdade, o mundo inteiro parece ficar mais claro. Não mais fácil, mas mais claro. Ali, entre a lei fria deles e a fé quente que vivia em mim, eu escolhi o que nunca ia me abandonar. A certeza de que Deus não erra. A certeza de que o coração não mente. E a certeza de que meu pai ainda tinha chance, mesmo que ninguém acreditasse. Eu acho que ninguém nunca está preparado para ser humilhado na frente de tanta gente. Não importa se você é adulto, criança, forte, fraco. Quando risos começam a crescer em volta de você, uma parte da sua alma quer encolher. E naquele dia, naquela sala cheia, eu senti isso do jeito mais duro possível. Eu tinha acabado de repetir pela terceira vez que podia fazer o detetive Richard Collins voltar a caminhar. Eu nem tinha percebido o que estava dizendo de novo. Parecia que a coragem saía sozinha da minha boca, como se minha voz estivesse tentando me proteger do medo. Mas assim que as palavras saíram, o que veio em seguida foi como levar um balde de água gelada na cara. As risadas começaram baixas de 2 ou 3 agentes. Eles fingiam tossir para não parecer maldade, mas era. Depois alguém lá no fundo soltou uma risada alta, aquela risada que não tem respeito nenhum. E então veio outra, e outra, como se a sala inteira estivesse combinada para fazer de mim o centro de uma piada. Foi como se uma onda passasse por todo mundo ao mesmo tempo. Eu só conseguia ouvir: "Meu Deus, olha isso! Ela acredita mesmo. Pelo amor de Deus, alguém tira essa menina daqui." Cada riso tinha um som diferente. Uns eram de deboche, outros eram de descrença. Outros eram de pura maldade, e todos eles doíam. Um dos agentes, o que sempre andava com o celular na mão, deu 2 passos para trás, levantou o aparelho e começou a gravar. Fingiu que não estava filmando, mas eu percebi. Ele virou um pouco para o lado para pegar meu pai no quadro, depois voltou para mim e ainda teve coragem de dizer: "Isso vai bombar na internet." A sala riu ainda mais. Eu ouvi alguém repetir "milagreira", como se fosse um apelido para me diminuir. Outro policial cochichou algo sobre fanatismo barato, e 2 funcionárias da recepção começaram a rir como se estivessem assistindo a um programa de humor. E eu senti aquilo como uma facada, não porque estavam rindo de mim, mas porque estavam rindo na frente do meu pai. Meu pai,
com aquelas algemas brilhando nos pulsos, com o uniforme laranja apertando o peito, com o rosto cansado, tentando manter a cabeça erguida, mesmo com a vergonha que jogavam em cima dele. Eu olhei para ele e vi algo que nunca tinha visto antes. O tipo de dor que não faz barulho, mas que é mais pesada que qualquer grito. Ele não disse nada, ele só me olhou. E aquele olhar dizia tudo. Filha, você não precisa passar por isso por causa de mim. E foi aí que doeu de verdade. Não a humilhação em si, mas a vergonha que jogavam sobre nós dois como se fôssemos motivo de riso. O promotor, parado na frente da sala, cruzou os braços e fez aquela cara de quem perdeu a paciência. O tipo de expressão que adulto faz quando acha que criança só quer chamar atenção. Ele perguntou em voz alta para todo mundo ouvir. Lívia, você tem noção de que está atrapalhando um caso sério? Eu queria dizer tanta coisa. Queria perguntar se ele tinha noção do que meu pai estava sentindo. Queria saber se humilhação fazia parte do tal processo sério. Queria gritar que meu pai não era criminoso, mas minha boca ficou seca. E por alguns segundos eu não consegui responder nada. As risadas continuavam. O som delas parecia martelar minha cabeça. Cada gargalhada era um empurrão tentando me derrubar. Cada comentário era como um dedo apontado para mim, para minha fé, para tudo que eu acreditava. Eu senti meu rosto esquentar, senti minhas mãos suarem, senti meu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. E mesmo assim, eu fiquei de pé. Eu sei que talvez você ache que é orgulho, ou teimosia, ou inocência demais, mas não era isso. Era porque por trás de toda a humilhação, de toda a risada, de todo o desrespeito, tinha uma verdade mais forte do que tudo aquilo. Meu pai estava sendo injustiçado, e ninguém ria disso, ninguém ligava para isso, ninguém queria saber disso, só eu. E por mais que doesse, e doeu muito, a humilhação não foi suficiente para me calar. Eu respirei fundo, olhei para Collins, para o promotor, para os policiais, para as pessoas gravando, para todos que achavam que eu era só uma garota boba. E eu decidi continuar falando com você, mesmo assim. Porque no meio de todo aquele barulho, no meio de toda a vergonha, eu precisava que pelo menos uma pessoa me ouvisse de verdade. Nem que fosse você, nem que fosse agora. Então, eu fiquei ali, encarando todo mundo, me sentindo menor do que qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, segurando uma coragem que eu nem sabia que tinha. E olha, se eu te contar que cada risada me machucou, eu estou sendo sincera. Se eu te contar que a dor de ver meu pai sendo tratado daquele jeito foi 1000 vezes pior, também é verdade. E se eu te contar que tudo isso me fez querer ser ainda mais firme, você acredita? Porque foi exatamente isso que aconteceu. A humilhação que era para me quebrar, acabou me levantando. Eu não consegui, naquela hora, mudar a opinião de ninguém naquela sala. Mas consegui não perder a minha. E isso, naquele momento, foi a única vitória que eu tinha. E agora eu te pergunto, com toda a sinceridade do mundo, e você? Se estivesse ali comigo, teria me defendido ou teria rido junto com eles? Eu lembro como se fosse agora do momento em que tudo ficou mais pesado, mas ao mesmo tempo mais claro para mim. A sala ainda estava cheia de risadas, olhares tortos, cochichos. Eu sentia como se fosse uma estranha no meio de um grupo que já tinha decidido o final da história sem nem me ouvir. Meu pai algemado, o detetive Collins na cadeira de rodas, o promotor de braços cruzados, os policiais encostados nas paredes. Todo mundo parecia ter certeza do que era certo, menos eu. E mesmo assim, era eu quem sentia a verdade queimando por dentro. Depois de tantas piadas sobre milagre, eu podia ter ficado quieta. Podia ter engolido o choro, fingido que não ligava, esperado lá fora na recepção enquanto eles decidiam o destino do meu pai. Só que quando olhei de novo para ele, parado lá no fundo com aquele uniforme laranja, eu soube que não dava mais para recuar. Os olhos dele estavam vermelhos, não só de cansaço,
mas de vergonha. Não era a vergonha de ter feito algo errado. Era a vergonha de ser tratado como culpado sem poder se defender. Eu senti uma coisa apertar o meu peito. Não era só dor. Era um tipo de coragem triste que vem quando você percebe que, se não fizer nada, vai se arrepender o resto da vida. Eu respirei fundo, tão fundo que pareceu que o ar ia rasgar por dentro. Minha mão suava. Minhas pernas pareciam de borracha, mas eu dei um passo à frente. Depois outro, e mais um. Foi como atravessar um mar de olhares. Alguns me julgando, outros se divertindo, outros cansados de tudo. Eu cheguei perto o bastante para sentir o cheiro do café frio na mesa, misturado com o perfume barato de um dos agentes. A cadeira de rodas de Collins estava ali, firme, como se fizesse parte do chão. Ele me olhava com uma mistura de tédio e irritação, como se estivesse contando os segundos para aquilo acabar. Foi então que eu falei. A voz quase falhou na primeira palavra, mas eu não deixei. Eu segurei firme por dentro e disse com todas as letras: "Me dá 60 segundos." A sala não riu de imediato. Foi estranho. Parecia que ninguém tinha entendido direito. O silêncio foi rápido, mas deu para sentir. Eu repeti com mais calma, olhando direto nos olhos dele. 1 minuto, só isso. 60 segundos da sua vida, aqui, na frente de todo mundo, sem porta fechada, sem segredo. Se nada acontecer, você faz o que quiser comigo. Pode rir, pode me chamar de louca, pode manter meu pai preso. Mas se alguma coisa mudar, você reabre o caso. Quando essas palavras saíram, eu senti um arrepio subir pelas costas. Não era medo só. Era aquela sensação de estar colocando tudo na mesa. Era como se eu tivesse empurrado todas as fichas para o centro, num jogo em que a aposta não era dinheiro, era a vida do meu pai. Eu sabia que estava arriscando a minha própria dignidade, minha imagem, minha paz. Mas naquele momento, nada disso parecia maior do que o que ele podia perder se eu ficasse calada. Os policiais começaram a se mexer. Um olhou para o outro com um sorriso torto, como se dissesse: "Olha só até onde ela vai." Outro passou a mão na testa, meio incomodado, como se não quisesse estar ali vendo aquilo. Teve um que mordeu o lábio, segurando uma risada. Mas também teve quem ficasse sério, quem abaixasse os olhos, quem parasse de mexer no celular por alguns segundos. As risadas não sumiram de vez, mas perderam força. Elas já não eram tão seguras. Pareciam mais nervosas, como se, lá no fundo, uma pequena parte deles tivesse medo de eu estar certa. O promotor olhou para o relógio irritado. Ele falou alguma coisa sobre perda de tempo, sobre processo sério, sobre não transformar aquilo num palco religioso. Eu ouvi as palavras, mas, sinceramente, naquele momento, elas pareciam distantes. Quem importava para mim era Collins. Era ele que precisava decidir. Era ele que podia mandar me tirar da sala ou dizer: "Vai, tenta." Era ele que estava com a chave nas mãos, não da cela do meu pai, mas da chance dele. Collins ficou alguns segundos em silêncio, o que para mim pareceram minutos. Ele apertou os dedos nos apoios da cadeira, olhou para mim, depois para meu pai, depois de novo para mim. Eu via o conflito nos olhos dele, mesmo que ele tentasse esconder. Não era só cansaço, não era só dureza, tinha algo mais. Um tipo de medo diferente. O medo de abrir uma brecha, o medo de testar algo que ele não podia controlar. O medo de, pela primeira vez em muito tempo, não mandar em tudo. Ele soltou um sorriso torto, meio falso, meio nervoso, e falou com uma ironia que todo mundo ouviu. "Você quer 1 minuto, então?" Eu só balancei a cabeça e respondi: "Só isso." Alguns policiais riram de novo, mas dessa vez o som foi mais curto. Era como se até o riso estivesse esperando a resposta final. Eu podia sentir a tensão no ar. Podia sentir os olhos de todo mundo em cima de mim. Podia sentir o peso do meu próprio nome ecoando na cabeça. Lívia Santos, a menina que se meteu com a polícia. Lívia, a menina do milagre. Lívia, a louca. Eu sabia que, em questão de minutos,
Eu podia virar qualquer uma dessas coisas. Collins respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo chato. Ele jogou o corpo um pouco para trás, ajeitou a postura na cadeira e disse: "Está bem, 1 minuto, só para acabar com essa história." Quando ele falou isso, o ar mudou. Eu juro. Não foi nada mágico, nenhum brilho, nenhuma luz diferente. Foi só clima. De repente, ninguém mais estava realmente rindo. Alguns estavam curiosos, outros irritados, outros com medo do que aquilo podia virar. Mas ninguém mais achava que era só piada. Pelo menos não do mesmo jeito de antes. Meu pai deu um passo instintivo para frente, puxado pelas algemas, e logo foi segurado por um agente. Eu ouvi ele sussurrando: "Lívia, não precisa." Mas eu sabia que precisava. Eu não podia mais voltar atrás. Se ele tinha aceitado os 60 segundos, aquilo agora era meu campo de batalha. Alguma coisa lá dentro já tinha se decidido. Eu ia até o fim. Eu comecei a andar até a cadeira de rodas. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eu podia ouvir o barulho do meu próprio coração. Podia sentir minhas mãos tremerem, tentando decidir se iam recuar ou se iam continuar. O chão era igual, liso e frio, mas eu sentia como se estivesse andando sobre algo molhado, instável, como se a qualquer momento pudesse escorregar e cair na frente de todo mundo. Quando cheguei perto o bastante, pude ver de perto as rodas. Elas estavam marcadas, gastas, com pequenos arranhões. Dava para ver que aquela cadeira já tinha rodado por muitos lugares, passado por muitos corredores, entrado e saído de várias salas. Era parte da rotina de Collins, parte da vida dele, parte do que ele tinha se tornado depois do acidente. E eu entendi naquele instante que não era só sobre meu pai. Era também sobre esse homem que, preso nas próprias pernas, tentava controlar tudo ao redor para não encarar o que tinha perdido. Eu levantei os olhos e encarei o rosto dele. De perto, a expressão era ainda mais marcada. As olheiras, as linhas na testa, o cansaço nos cantos da boca. Ele podia estar rindo por fora, mas por dentro eu não conseguia ver graça nenhuma. Só dureza, só dor escondida. Só alguém que tinha escolhido acreditar que nada mais poderia mudar. Eu ergui a mão, devagar, muito devagar, como se meu braço pesasse mais que o resto do meu corpo. A ponta dos meus dedos tremia, mas eu não tentei esconder. Eu não precisava fingir ser forte. Eu só precisava ser sincera. O silêncio na sala ficou tão forte que até o barulho dos computadores lá fora parecia distante. A caneta que alguém deixou cair no corredor não fez ninguém olhar. Todos os olhos estavam na mesma cena. Uma menina de 12 anos, com a mão estendida para as pernas de um homem que não andava. Naquele instante, antes mesmo de encostar, eu tive vontade de olhar para trás, de conferir de novo o rosto do meu pai, de ter certeza de que ele aguentaria, mesmo se nada acontecesse. Eu não queria que ele visse aquilo como mais um peso. Não queria que ele se sentisse culpado por eu estar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que, se eu parasse naquele segundo, se eu deixasse o medo vencer, eu ia carregar essa desistência para o resto da vida. Então, não parei. Eu deixei minha mão seguir. Quando minha palma encostou na calça de Collins, bem ali acima do joelho, eu senti um frio subir pelo braço. Não sei explicar. Talvez fosse nervoso. Talvez fosse o peso de todas as expectativas naquele toque. Talvez fosse só meu corpo reagindo ao que minha alma já sabia. O tecido era áspero, um pouco gelado. A perna dele por baixo parecia imóvel, pesada, distante. Ninguém se mexeu, ninguém falou nada. Parecia que até os relógios tinham decidido parar por um instante. Eu fechei os olhos por um segundo, só para conseguir respirar. Não fiz nenhum discurso bonito. Não gritei, não chorei. Eu só falei com Deus, aqui dentro, no silêncio. Pedi que ele fizesse o que fosse certo. Pedi que ele olhasse para o meu pai. Pedi que ele não deixasse a mentira vencer. Quando abri os olhos, a sala continuava a mesma, pelo menos por fora.
Gente em pé, gente encostada, meu pai no fundo, o promotor com um papel na mão, Collins na cadeira. Mas por dentro, algo já tinha mudado. Não sei te dizer se foi neles, mas em mim, com certeza foi. Porque naquele momento, com a minha mão sobre a perna dele, eu entendi que não importava mais se iam rir de mim. Não importava mais se iam me chamar de louca. Não importava mais se iam gravar e postar. Eu estava fazendo o que acreditava ser certo. Eu estava dando tudo o que eu podia por quem eu amava. Eu estava sendo fiel ao que queimava no meu peito desde o começo. O tempo daquele 1 minuto ainda não tinha passado. Muita coisa ainda ia acontecer depois disso, mas a semente já estava plantada. Uma sala inteira, acostumada a acreditar apenas em papéis, de repente se viu obrigada a encarar algo que não cabia em relatório nenhum. A coragem de uma menina que decidiu ficar. E agora eu quero te perguntar, do mesmo jeito que perguntei com os olhos para cada pessoa naquele lugar, se você fosse a autoridade ali, deixaria uma menina como eu tentar por 1 minuto ou recusaria por medo do que isso poderia mudar na sua vida? Quando minha mão finalmente encostou na calça do detetive Collins, ali bem acima do joelho, eu senti o silêncio cair sobre a sala como um peso. Não foi silêncio de respeito, não foi silêncio de atenção. Foi aquele silêncio desconfiado, carregado, duro, como se todo mundo estivesse esperando só o momento certo para rir de novo. Eu ouvi alguém mexer a cadeira no fundo, ouvi outro pigarrear e até um celular vibrando do lado de fora da porta. Mas dentro de mim parecia que tudo tinha parado. Nos primeiros segundos, nada aconteceu. Nada mesmo. A perna dele continuava imóvel, gelada. O rosto dele continuava com aquele meio sorriso irritante, quase de vitória. E os cochichos começaram logo atrás de mim, do tipo que já vem pronto para virar humilhação. Tá vendo? Não vai acontecer nada. Eu falei que isso era perda de tempo. Meu Deus, olha o que essa menina tá fazendo. Cada frase era uma picada, mas eu não soltei minha mão. Eu fiquei ali, parada, segurando a respiração, olhando para o tecido da calça dele como se eu pudesse enxergar além. Meu coração batia tão rápido que eu podia sentir o pulso na palma da mão encostada nele. E mesmo que a sala inteira tivesse desistido de acreditar em qualquer coisa, eu não podia desistir. Não ali, não daquele jeito. Não com meu pai algemado no fundo da sala, torcendo em silêncio para que alguma coisa, qualquer coisa, mudasse. E foi aí que aconteceu. Foi pequeno, discreto, quase imperceptível. Tão pequeno que se eu tivesse piscado mais longo, talvez nem tivesse percebido. Collins prendeu a respiração. Não foi um suspiro normal. Não foi aquela respirada de irritação que ele dava o tempo todo. Foi um susto silencioso. Um corte no ar. Um barulho seco de quem sente alguma coisa inesperada e não sabe como reagir. Eu olhei para cima na mesma hora, instintivamente, porque parecia que alguém tinha puxado o ar da sala. O rosto dele não tinha mudado muito, mas os olhos entregaram. Eles ficaram um pouco maiores, como se estivessem tentando entender o que estava acontecendo antes que alguém percebesse. E então ele fez uma careta. Não uma careta exagerada, não algo que chamasse atenção de cara. Foi um movimento rápido, quase escondido, da sobrancelha e do canto da boca, como se algo tivesse espetado a perna dele. Como se um espinho invisível tivesse entrado de repente, sem aviso. Ele soltou um "ai", baixinho, quase mudo. Mas eu ouvi. Eu ouvi porque eu estava perto. Perto o bastante para perceber até o que ele tentou esconder. Eu senti meu coração parar por um instante. Não porque era um milagre enorme acontecendo, brilhando, iluminando tudo. Não, era só um sinal pequeno. Um sinal tão pequeno que qualquer pessoa ali poderia fingir que não tinha visto. Mas eu vi. Eu senti a tensão no corpo dele. Senti a mudança na respiração. Senti a forma como ele tentou engolir o que estava acontecendo. E foi justamente essa tentativa de esconder que me confirmou. Porque Collins não era o tipo de homem que deixava nada escapar.
Ele era orgulhoso demais para demonstrar dor. Orgulhoso demais para reconhecer qualquer fraqueza. Orgulhoso demais para admitir que aquela situação estava mexendo com ele. Mas quando aquele ai escapou, ele apertou os dedos com força nos apoios da cadeira, com força de verdade, força de quem não estava mais 100% seguro, força de quem estava tentando manter o controle e não estava conseguindo. Eu olhei para as mãos dele e vi os nós dos dedos ficando brancos. Vi a respiração dele ficar mais curta. Vi o sorriso irônico vacilar. Foi rápido, tão rápido que talvez ele nem tenha percebido o quanto deixou escapar. Mas eu vi cada detalhe. Eu vi o que ninguém mais estava prestando atenção o suficiente para notar. E dentro de mim surgiu algo estranho. Não era vitória. Não era alegria. Não era alívio. Era reconhecimento, como se eu tivesse visto uma rachadura em uma parede que todo mundo achava ser inquebrável. Os cochichos continuavam atrás de mim, mas eles mudaram. Antes eram risadas abafadas, agora eram comentários confusos. Gente perguntando, ele fez isso mesmo? Gente dizendo, você viu o rosto dele? Gente desconfiada, tentando decidir se tinha acontecido algo ou se tinham imaginado. Eu não falei nada. Não gritei, não sorri, não fiz discurso, eu só fiquei ali, de mão encostada, sentindo o corpo dele reagir de formas pequenas, mas reais. E então, pela primeira vez naquele dia, eu senti uma esperança que não vinha só da fé, vinha da realidade, da carne, da respiração, do movimento involuntário que ele tentou esconder. Eu olhei para Collins de novo, e é difícil explicar isso. Mas, atrás do deboche, atrás da arrogância, atrás da pose de autoridade, eu vi outra coisa, um brilho rápido, um medo sincero, não medo de mim, nem medo da sala, mas medo do que aquilo podia significar. Era como se ele estivesse perguntando para si mesmo, e se? E esse "e se" foi o primeiro sinal, o primeiro passo, a primeira brecha no muro que ele tinha construído ao redor do próprio corpo e da própria dor. Eu não sei se alguém mais entendeu naquele momento. Eu não sei se meu pai viu. Eu não sei se o promotor percebeu. Mas eu percebi. Eu senti. Eu vi nascer ali uma chance. Pequena, discreta, frágil, mas real. E às vezes é isso que muda tudo. Não um milagre enorme, mas um detalhe tão pequeno que só quem está olhando com o coração consegue enxergar. E foi nesse detalhe que eu entendi que aquele minuto ainda tinha muito para acontecer. Eu nunca pensei que fosse sentir o tempo como algo físico, pesado, quase empurrando meu corpo para frente. Mas foi exatamente assim que aconteceu naquele momento. Quando o detetive Collins fez aquela careta, quando o ai escapou da boca dele, quando os olhos dele perderam um pouco da arrogância, parecia que o tempo tinha parado por um segundo. Só que logo depois ele voltou correndo, rápido demais, como se estivesse tentando recuperar tudo o que tinha ficado suspenso no ar. O promotor aproveitou o pequeno silêncio para enfiar a autoridade dele de novo na sala. Ele se ajeitou na cadeira, respirou fundo e disse, com aquele tom que mistura pressa com irritação, que a audiência precisava continuar. Ele repetiu que já estavam atrasados, que ainda havia documentos para assinar, que o relatório final estava praticamente concluído e que a intervenção emocional que eu estava fazendo já tinha passado de todos os limites aceitáveis. Eu ouvi tudo, cada palavra, cada sílaba pesada, cada pontinho de desprezo no jeito dele falar. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo tinha outro significado. Ele estava preocupado, não com a fé, não comigo, não com o que eu estava tentando fazer. Ele estava preocupado com o tempo, porque o tempo ali não era só relógio, era decisão, era sentença, era futuro. Uma secretária abriu a porta de repente, quase batendo no braço de um dos policiais. Ela trouxe uma pasta vermelha segurando contra o peito e disse que o juiz estava esperando a conclusão do relatório. Disse também que o juiz tinha deixado claro que queria resolver tudo ainda hoje.
Quando ela falou isso, eu senti o chão estremecer. Ainda hoje, nas próximas horas, talvez nos próximos minutos, o destino do meu pai estava literalmente sendo contado em relógio. Enquanto ela falava, mais gente começou a se acumular do lado de fora. Eu escutava as vozes no corredor, pessoas perguntando por que o caso estava demorando, por que ainda não tinham levado meu pai de volta para a cela, por que a porta estava fechada. Algumas pessoas especulavam, outras fofocavam, outras provavelmente só estavam curiosas para ver o escândalo da menina milagreira. A cada novo som vindo do corredor, eu sentia meu estômago afundar um pouco mais. A cada olhar impaciente do promotor, eu sentia o peso do relógio nas minhas costas. A cada troca de olhares entre os policiais, eu sentia que o tempo estava se tornando meu inimigo. E foi aí que eu comecei a entender o tamanho real do risco. Porque se nada acontecesse logo, ali, naquele minuto, se Collins não reagisse, se nenhum sinal novo aparecesse, se a autoridade dele não vacilasse outra vez, então eu seria apenas a menina que tentou desafiar um sistema inteiro. A menina que colocou a mão nas pernas de um homem que não sente nada. A menina que acreditou demais. A menina louca. E meu pai sairia dali direto para a cela. De novo. Humilhado, cansado, derrotado por algo que não fez. Eu tentava respirar, mas parecia que o ar tinha ficado mais quente, mais grosso. Eu conseguia ouvir a voz do promotor reverberando dentro da minha cabeça, repetindo que eu estava atrapalhando o andamento de um caso sério. Ele dizia isso como se meu pai fosse só uma tarefa, só um nome, só um número para riscar do relatório. Para ele, meu pai era apenas mais um processo. Mas para mim, ele era o homem que segurou minha mão quando aprendi a andar. O homem que me carregou no colo quando eu caí da bicicleta. O homem que me ensinou a falar com respeito. A pessoa que nunca desistiu de mim. E agora, o tempo estava tentando arrancar isso de mim. O tempo e a mentira, os dois juntos, apertando o meu peito. Eu percebi que tinha que decidir rápido. Ou eu deixava o medo tomar conta, ou eu segurava o pouco que tinha e ia até o fim. Só que continuar não era simples. Não era só manter a mão na perna dele. Não era só acreditar. Era enfrentar o peso de uma sala inteira que queria que eu desistisse logo para tudo voltar ao normal. A secretária repetiu que o juiz estava aguardando. O promotor disse que ia dar mais alguns minutos, mas não muito. Collins limpou a garganta, tentando recuperar o controle da situação, como quem diz para si mesmo que nada estava acontecendo de verdade. Eu senti uma pontada de desespero. Porque de repente percebi algo que me gelou por dentro. Se nada mudasse agora, naquele instante, eles teriam ainda mais certeza de que eu era só uma menina atrapalhando adultos sérios. E isso doeu. Doeu porque eu não era louca. Doeu porque eu não estava inventando nada. Doeu porque eu estava ali, arriscando meu nome, minha coragem, minha fé. E eles não viam nada disso. Eu olhei para meu pai. Ele estava tenso, respirando forte, mas tentando não chorar. Era como se ele quisesse segurar tudo, todas as emoções, para não me desmoronar. Ele me olhou como quem implora para não piorar as coisas. Mas por trás desse medo, tinha um pedido silencioso. Não me deixe sozinho aqui. E eu sabia que se eu desistisse agora, ele ia sentir que perdeu a última defesa que tinha. Então eu fechei a mão com mais firmeza na perna do detetive, não com força física, mas com aquela força de quem segura algo mais importante do que o próprio corpo. Eu senti o tecido áspero, senti a tensão que começava a crescer na sala, senti que todo mundo esperava alguma coisa, qualquer coisa. O tempo que tinha me esmagado até ali, de repente parecia menor. Não porque passou devagar, mas porque eu percebi que, se eu deixasse ele mandar em mim, eu perderia meu pai. E por mais que eu estivesse com medo, por mais que eu sentisse minhas pernas bambas e meu peito apertado, havia algo dentro de mim que não cedia. Não era orgulho, não era vaidade, não era teimosia.
era amor. O promotor batucava os dedos na mesa, mostrando impaciência. A secretária aguardava na porta, segurando a pasta vermelha. Os policiais sussurravam. O corredor ficava mais cheio a cada minuto. E a pergunta que martelava na minha cabeça era: quanto tempo ainda tenho? A sensação que eu tinha era que o mundo inteiro estava rodando mais rápido do que eu. Era como se eu estivesse no meio de um vendaval, tentando proteger uma pequena chama da minha fé com as mãos. Se eu tirasse a mão um pouquinho, ela apagaria. Eu sentia essa chama tremendo, ameaçada, mas viva, e era isso que me segurava. Eu encarei Collins de novo. Ele evitava olhar diretamente para mim, como se estivesse tentando se esconder de alguma coisa dentro dele mesmo. Talvez fosse do susto que tinha sentido. Talvez fosse da ideia de que algo estava realmente acontecendo. Talvez fosse medo de admitir que a vida dele podia mudar sem aviso. O tempo continuava correndo, o juiz esperando, a audiência travada, meu pai ameaçado. E eu ali, entre tudo isso, como se estivesse segurando uma porta que queria se fechar com força. Mas alguma coisa mudou dentro de mim quando percebi que, por mais que o tempo corresse, eu ainda podia escolher não correr com ele. Eu podia escolher ficar, eu podia escolher lutar, eu podia escolher não deixar o medo mandar em mim. A verdade é que naquele instante eu entendi que o tempo não estava contra mim. O medo é que estava. E o medo sempre corre muito mais rápido. Eu respirei fundo, coloquei os pés firmes no chão e disse para mim mesma que mesmo que o minuto estivesse quase acabando, eu não ia desistir. Não naquele dia, não naquele momento, não enquanto ainda houvesse um fio, uma possibilidade, 1 milímetro de mudança acontecendo. E agora, falando com você do mesmo jeito que falei comigo naquele instante, eu te digo a mesma coisa que disse dentro do meu próprio peito. Se eu deixasse o tempo decidir, eu perderia. Se eu deixasse o medo decidir, eu perderia. Se eu deixasse eles decidirem, eu perderia. Mas se eu decidisse acreditar, mesmo com tudo contra, então eu ainda tinha chance. E é assim que eu te pergunto agora. Se fosse você ali, vendo o tempo correndo contra quem você ama, você continuaria tentando ou deixaria o relógio vencer? Eu quero te contar com calma o que eu vi no rosto do detetive Collins, porque foi ali que tudo começou a virar de verdade. Não foi só nas pernas dele. Antes de qualquer coisa acontecer no corpo, alguma coisa quebrou por dentro. E eu estava perto o bastante para enxergar isso de um jeito que talvez mais ninguém tenha visto. Enquanto eu mantinha a mão encostada na calça dele, eu continuei orando em silêncio. Não mexi os lábios. Não fiz nenhum gesto teatral. Eu só falava com Deus por dentro, pedindo que Ele fizesse a vontade dele ali, mesmo que isso passasse por cima da vontade de todo mundo naquela sala. O clima ainda era pesado, mas diferente. As risadas já tinham diminuído. O que antes era zombaria, agora tinha um espaço estranho de dúvida no meio. Foi nesse momento que eu reparei no rosto de Collins de verdade. O sorriso de deboche que ele carregava desde o início começou a derreter, como se não fizesse mais sentido para ele. Sabe quando alguém tenta segurar uma expressão só porque está acostumado a agir daquele jeito, mas por dentro já não aguenta mais? Foi exatamente isso. Primeiro, foi só um detalhe. O canto da boca afrouxou. Os olhos, que estavam apertados de ironia, começaram a abrir um pouco mais. A testa relaxou por alguns segundos e depois franziu de novo, mas de outro jeito, como se ele estivesse tentando entender se o que sentia era real ou coisa da cabeça dele. Eu percebi que ele estava lutando por dentro. Não era uma luta contra mim. Era dele com ele mesmo, dele com tudo o que acreditou até ali. Ele fechou a boca, respirou fundo e eu vi a garganta dele engolindo seco. O sorriso sumiu de vez. No lugar, apareceu algo que eu nunca tinha visto em um adulto daquela sala, um susto quase infantil. Ele parecia uma criança que tocou numa coisa que acharia fria e levou um choque de calor. Ele fechou os olhos por um instante. Não foi aquele fechar de olhos de quem está cansado e quer dormir.
Foi um fechar de olhos de quem está tentando fugir de algo que vem de dentro. Como se, ao fechar as pálpebras, ele pudesse escapar da sensação que estava subindo das pernas para o resto do corpo. E foi aí que eu vi uma lágrima. Ela não veio com barulho. Não teve drama. Não teve soluço. Ela simplesmente escorreu pelo canto do olho esquerdo dele, devagar, como se estivesse ali há muito tempo, esperando uma brecha para sair. Naquele segundo, eu não consegui pensar em nada além disso. Esse homem passou anos prendendo tudo aqui dentro. Eu não sei se aquela lágrima era de dor, se era de medo, se era de raiva, se era de alívio. Talvez fosse tudo junto. Talvez fosse só o corpo dele, dizendo o que a boca ainda não tinha coragem de falar. Eu fiquei olhando para o rosto dele e pela primeira vez eu não vi apenas o detetive duro, frio, o homem da cadeira de rodas. Eu vi um ser humano quebrado por dentro. Eu imaginei ele lembrando do dia do acidente, do momento em que caiu, do barulho do impacto, dos médicos dizendo que ele não ia mais andar, do primeiro dia em casa depois do hospital, olhando para as próprias pernas e não sentindo nada, do orgulho ferido, da raiva de Deus, da decisão silenciosa de nunca mais acreditar em nada que não pudesse controlar. Enquanto eu segurava a perna dele, parecia que o passado inteiro dele estava encostando na minha mão também. Eu não sabia de todos os detalhes, mas eu sentia. E você sabe quando sente que alguém está lembrando de algo que machuca? O jeito dele respirar ficou diferente. O peito subia e descia mais rápido. Ele não estava mais fingindo tanto. Foi quando ele falou. A voz não saiu firme, nem segura. Saiu falhando, como se estivesse saindo de um lugar enferrujado. Eu tô sentindo uma coisa estranha. Ele demorou para terminar a frase. Cada palavra parecia pesar, um calor descendo pelas pernas. Quando ele disse pelas pernas, o silêncio ficou ainda mais forte. Antes disso, as pessoas ainda tinham um resto de coragem para cochichar. Depois dessa frase, até os cochichos sumiram. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar aquele momento. Ninguém queria admitir que estava vendo e ouvindo a mesma coisa. Eu senti um arrepio. Não porque fosse uma cena de filme, mas porque justamente por ser tão simples, era impossível ignorar. Ele continuou. Isso não acontece desde o acidente. Quando ele falou acidente, eu vi algo quebrar dentro dele. Era como se finalmente ele tivesse dado nome ao lugar onde guardava toda a dor. Até ali, ele fugia do assunto. Usava piada, usava frieza, usava lei, usava autoridade para não encostar nesse ponto. Mas agora foi ele mesmo que trouxe o assunto para a mesa. Eu imaginei ele lembrando do primeiro dia em que o médico disse que ele não ia mais andar. Da revolta, da promessa interna de nunca mais depender de ninguém. Da ideia de que, se o corpo tinha falhado, ele pelo menos seria perfeito no trabalho. Por isso ele agarrava cada caso com tanta força. Por isso ele precisava ter razão. Por isso meu pai tinha virado exemplo. Só que agora, o corpo dele estava falando outra coisa. Os dedos que seguravam os apoios da cadeira estavam mais apertados. As unhas quase marcavam o metal. Os lábios tremiam de leve. Ele parecia não saber se queria chorar, gritar ou mandar todo mundo sair dali. E a sala? A sala, que antes ria de mim, agora estava paralisada. Os agentes que tinham o celular na mão abaixaram devagar. Quem estava encostado na parede endireitou a postura. Quem fingia estar distante percebeu que estava no meio de algo que não dava mais para fingir que não via. Ninguém tinha coragem de rir, ninguém tinha coragem de dizer é coincidência, ninguém tinha coragem de fazer piada. Pelo menos não naquele exato momento, porque ali todo mundo estava preso entre duas coisas, o desejo de negar e o medo de acreditar. Eu olhei para meu pai, os olhos dele estavam cheios, brilhando, mas ele não chorou. Ele parecia ter medo de respirar alto, como se qualquer movimento pudesse interromper o que estava acontecendo. Ele não disse nada, mas o rosto dele dizia:
Será? Será que isso é real? E eu também pensei isso. Eu não sou perfeita, eu não sou super-heroína. Eu também fiquei com medo de estar imaginando. Mas quando eu olhava para as mãos de Collins, apertando a cadeira, para a lágrima escorrendo sem ele querer, para o jeito que ele tentava manter o controle, eu sabia que não era imaginação. Eu não entrei na cabeça dele, mas eu imagino que naquele momento um monte de lembranças deve ter vindo de uma vez. As vezes em que ele orou e nada aconteceu, as noites em que ele deve ter pedido para acordar sentindo as pernas. O dia em que decidiu parar de pedir. O dia em que decidiu que milagre não existia. O dia em que decidiu que fé era só uma muleta para quem não aguentava a realidade. E agora, uma menina que ele achava ser só uma fanática estava mexendo no ponto exato que ele tinha enterrado lá no fundo para nunca mais encostar. Você já viu alguém forte de verdade perder o controle por um segundo? É isso que mais mexe. Não é a pessoa fraca chorando, é a pessoa que se segura o tempo todo, deixando escapar um pedaço da dor. Foi isso que eu vi em Collins. Por trás do cargo, da cadeira de rodas, das piadas, da arrogância, tinha um homem cansado. Cansado de não sentir, cansado de fingir, cansado de ser pedra por fora com o coração amassado por dentro. E eu estava ali, do lado dele, segurando a parte da história que ele mais queria esquecer. Eu não comemorei, não era hora disso. Eu não usei o momento para jogar na cara dele tudo o que ele tinha dito antes. Eu só fiquei ali, presente, olhando, sentindo, segurando. Porque às vezes, quando alguém importante começa a mudar por dentro, a única coisa que você pode fazer é ficar. Não empurrar, não forçar, só ficar. Naquele instante, eu entendi que a batalha já não era só sobre a inocência do meu pai. Era também sobre o coração de Collins, sobre a fé dele, sobre as escolhas que ele fez depois da dor. E mesmo sem resolver tudo ainda, mesmo sem saber como aquilo ia terminar, eu percebi uma coisa muito clara. Algo dentro dele tinha sido tocado. Algo profundo, algo que ele não ia conseguir ignorar depois. E às vezes é assim que toda grande mudança começa. Não com uma explosão, mas com uma única lágrima que decide, finalmente, cair. Enquanto Collins tentava entender aquele calor descendo pelas pernas, a porta da sala abriu devagar. Era o agente mais velho, sempre calado, segurando um pendrive na mão. O rosto dele dizia que vinha algo sério. Ele olhou para o promotor, depois para Collins e por último para mim. Então disse apenas: "Encontramos algo nas câmeras." Essas 4 palavras entraram na sala como um soco. Meu pai se mexeu sem querer, quase avançando. Collins abriu os olhos devagar, como se tivesse levado um susto por dentro. O agente colocou o pendrive na mesa e explicou de forma direta: "Revisamos as imagens. Tem um detalhe que não bate." A sala ficou quieta. Até quem estava encostado na parede parou de mexer. Ele continuou: "O homem do vídeo não combina com seu pai." Foi como se o chão respirasse. Meu peito também. Meu pai me olhou com um brilho que eu não via o dia inteiro. Não era medo, era esperança. Uma esperança pequena, mas forte, que voltou de repente, como se sempre tivesse estado ali, esperando esse momento. O promotor pegou o pendrive rápido, tentando esconder a surpresa. Alguns policiais trocaram olhares. A recepcionista colocou a mão na boca. O agente completou: "O horário não bate e o rosto também não." Simples assim, sem enfeitar, sem desculpas. Eu olhei para Collins. Não era só a perna dele reagindo. Era o rosto, era o pensamento, era o orgulho dele começando a rachar. E naquele momento eu senti algo claro, forte e impossível de ignorar. A verdade estava finalmente empurrando a mentira para fora. Ainda não era o fim, mas era o começo da virada. Quando o agente trouxe o pendrive, Collins pediu silêncio. A voz dele ainda tremia, mas era firme o suficiente para todo mundo obedecer. Ele enxugou o rosto com a mão, respirou fundo e mandou conectar as imagens na tela.
O promotor tentou apressar tudo, dizendo que o caso já estava decidido, mas ninguém deu atenção dessa vez. Era como se a sala inteira tivesse entendido que algo importante estava prestes a acontecer e que ignorar isso seria fingir demais. Eu tirei minha mão das pernas de Collins, mas continuei ali na frente, sem recuar nenhum centímetro. Eu já não era mais só a menina que pedira 1 minuto. Eu era a única pessoa naquela sala disposta a olhar para a verdade de frente, mesmo que ela deixasse todo mundo desconfortável. Meu pai estava no canto, ainda algemado, mas havia esperança no olhar dele. Eu não podia deixar essa esperança morrer. Enquanto preparavam o vídeo, a tensão ficou tão forte que dava para sentir no ar. Collins olhou para mim não como antes, com deboche, mas com algo parecido com respeito e dúvida. Um tipo de dúvida que não machuca, mas transforma. Foi aí que eu falei, sem gritar, sem querer impressionar. Só falei o que estava no meu peito. Se Deus está devolvendo movimento às suas pernas, então também está devolvendo movimento à justiça. Ele abaixou a cabeça, como quem entende que a frase não era só para ele, mas para todos na sala. Agora não faltava muito. Só precisávamos ver o vídeo. Só precisávamos de mais um passo. A verdade estava pronta para aparecer. E de um jeito ou de outro, aquele minuto que pedi estava prestes a mudar tudo. Eu sabia que depois daquele vídeo, ou meu pai seria finalmente solto, ou pelo menos o mundo veria que ele nunca esteve sozinho nessa luta. E agora eu pergunto para você, do mesmo jeito que perguntei com o olhar para aquelas pessoas naquela hora. Qual seria a prova que você aceitaria de vez? O vídeo, o laudo, ou ver um homem que não andava começar a se levantar? Quando o vídeo começou a rodar, meu coração parecia bater no mesmo ritmo da respiração de Collins. Cada segundo passava como se estivesse sendo arrastado. Mas então, bem no meio das imagens, o que eu já sentia por dentro finalmente apareceu na tela. Meu pai não estava lá. Não era ele. Não tinha como ser ele. E naquele instante, eu senti como se alguém tivesse tirado uma corda do meu pescoço. Collins olhou para a tela, depois para mim, depois de novo para as próprias pernas. Ele segurou os apoios da cadeira como se fossem a única coisa firme no mundo. E então aconteceu. Um tremor pequeno, quase nada. Mas eu vi. Todo mundo viu. Ele engoliu seco, respirou fundo e começou a se erguer, devagar, como se estivesse reaprendendo o próprio corpo. Foi centímetro por centímetro, nada de rápido, nada de bonito. Era real, era cru, era impossível de ignorar. A sala ficou completamente muda. O ar parecia pesado, parado. Até quem estava pronto para rir agora só conseguia olhar com a boca aberta. Quando Collins finalmente ficou de pé, mesmo tremendo, mesmo chorando, foi como se o chão inteiro da sala tivesse mudado de lugar. O promotor deixou cair as folhas que segurava. 2 policiais recuaram, outro passou a mão no rosto sem entender. Não era mais sobre fé versus razão. Não era sobre quem tinha razão ou quem tinha mais autoridade. Era sobre verdade. Collins olhou para meu pai como se estivesse vendo ele pela primeira vez. Depois olhou para as algemas. A voz dele saiu fraca, mas firme o suficiente. Soltem ele. A chave fez um barulho que eu nunca vou esquecer. Um barulho simples, mas que carregava tudo. Dor, injustiça, espera e finalmente liberdade. Meu pai veio até mim devagar, ainda meio sem acreditar. Eu abracei ele tão forte que parecia que eu queria garantir que ele não desapareceria de novo. Collins pediu desculpas a ele, ali na frente de todos, e não foi um pedido vazio. Foi o tipo de desculpa que vem quando alguém vê a própria queda e tenta se levantar de novo, por dentro e por fora. Meu pai saiu da delegacia como um homem livre, e eu saí dali sabendo que naquele dia não foi só um detetive que voltou a andar. Foi a justiça que levantou junto. Foi a verdade que encontrou caminho.
E foi a fé que provou que, às vezes, tudo o que a gente precisa é de 1 minuto de coragem. Se essa história tocou você, conta nos comentários qual foi o momento que mais mexeu com o seu coração e qual tema você quer ver no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa lembrar que o impossível só se esconde até alguém decidir acreditar. Às vezes, a justiça demora, mas quando ela se levanta, ninguém consegue impedir.